Faltava só ela. Só. Então, vamos começar. A gente começa aí no mundo de intransições. Quem já faz para nós a leitura. O mundo em transições é o segundo tópico das raças adâmicas, do capítulo 3. Quem pode fazer a leitura para nós? Fala, Jaque. Você está com vontade? Eu posso ler, eu só estou encontrando aqui porque eu tinha marcado a página e perdi, mas já estou achando aqui. Oi? Vocês estão me escutando? Sim. Tá? É Agora porque eu sim. tinha perdido a página, mas eu achei, é o Mundo em Transições, né? Sim. Posso ler, então? Pode. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, o que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Falhou. Falhou? Eu estou ouvindo. Para mim que falhou aqui. Já não sei se é comigo. Mas tá bom. Tá ótimo. Tinha que sobrar para nós, Vamos né? lá então, né? Passou uma semana aí para a gente refletir, né, Mara? Sobre isso. Não podemos deixar de tocar no assunto de novo. Mudou alguma opinião? Ou não? A gente tem uma opinião diferente do estado atual da Terra. Nós estamos realmente no século XX, com essas propostas, aqui já falar no século XX, né? Dessas mudanças, que está acontecendo a mesma coisa com a Terra. Qual é o colóquio de vocês aí a respeito? Nós estamos em condições de passar à frente? Não estamos? Como que está o nosso atual momento? Porque Capela passou o seu momento de transição, teve que... Realmente é um planeta equiparado à Terra no sentido de similaridade, né? Eles atingiram a culminância e não puderam estar com o desenvolvimento natural do planeta um grande número de espíritos que ainda eram resistentes. Isso aconteceu lá. E vai acontecer com a gente. Está acontecendo com a gente. Como que vocês veem isso? Estamos, não estamos em condições de seguir? Daniel, eu não sei, eu acho que
pode até estar acontecendo, só que a gente não está vendo nada, né? Mas que vai acontecer, vai. O planeta precisa passar por essa fase, né? De, de transição. Dizem, né? Segundo os estudiosos, que ela já começou realmente. Mas está muito lento ainda, né? O expurgo ainda não foi feito ainda, exemplificando Capela, né? Tá? Tem muita gente ruim aqui ainda no planeta. Muitos espíritos atrasados, sendo ser expurgados, acho eu. É. A peneira ainda está muito grossa, né? Tá. Ainda tem muita gente complicando o meio de campo, né? Essa transição, essa transferência, ela já começou já há muito tempo. Essa transferência aí, ela, tanto é que esse livro é de que era, né? A gente sabe que antes de 1950, antes de 1960, né? Acho que foi isso mesmo. Então, você vê que a gente está realmente tendo uma notícia aqui do mundo espiritual, que está acontecendo já, né? Essa transformação acontece com a Terra e essa mudança já vem sendo feita, encarnando ainda aqueles que têm necessidade de encarnar como último respaldo, né? Vamos dizer assim, há uma grande quantidade de espíritos reencarnados com problemas e que estão distribuídos em nossas famílias, na sociedade, nos países, nos continentes. A gente está vendo assim uma grande operação espiritual na Terra, uma grande mudança. Mas ainda a gente está voltado, como diz aqui no anterior item, a gente ainda está nas vísceras, né? Ainda a Terra ainda continua comendo carne, comendo os outros, né? Os animais. Então, a gente continua ainda nessas condições. Eu creio que se tivesse uma falta de carne hoje e fosse só segunda-feira um açougue funcionando, é capaz que a gente teria filas quilométricas na segunda-feira, na porta do açougue ou do supermercado para comprar carne. Então, tanto que nós ainda estamos vinculados ainda a extermínio de irmãos inferiores, né, para a subsistência. Então, essa é a classificação ainda do planeta que ainda existe, né? Não tá ainda num ponto bom, não. Lá em Zacarias 13:8, que é Antigo Testamento, tem uma notícia desse profeta que diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e esperarão, esperarão, mas a terceira parte reinará nela, restará nela. É isso mesmo. Então, a gente vê que isso é um caso já profético, né? Que a Terra vai chegar num certo ponto em que uma certa parte dela não terá condição de continuar, porque a resistência é muito grande, os erros ainda, é muito difícil a peneirada, né, acontecer. Separação do joio e do trigo. A gente tem, sim, é um processo natural de toda evolução planetária e, com certeza, passaremos por isso, como aconteceu com os capelinos, em que tiveram saudade da sua vida que levavam, né, naquele planeta. Por isso que as pirâmides foram feitas num sentido geométrico e matemático voltado para certos pontos do universo. Então, a gente sabe que tinha uma inteligência ali administrando tudo isso, né?
a construção das pirâmides tem muito a ver com a geometria astronômica, né? Então, alguma dúvida aí sobre isso? Ô, Amaro, você tinha falado para eu pensar. Você tem mais alguma coisa a falar? E Daniel, eu vejo que, igual quando você citou aí o problema da carne, eu acho que o nosso problema, aliás, eu vejo que esse problema da carne é muito pequeno ainda em relação para esse momento da transição. Eu vejo que, bom, por exemplo, no livro Gênesis, o que Kardec disse, depois Emmanuel complementa aqui, ó. Isso para o momento de transição. O que ele diz aqui no capítulo 11? Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e contra suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral. São excluídos da humanidade. Certo? Aqueles que perseveram no mal, isso Kardec diz. Então, o que o Emmanuel está dizendo aqui para nós agora? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime. Ou seja, ele está dizendo a mesma coisa que o Kardec disse lá atrás, ou seja, os espíritos que serão degradados não são aqueles que estão preocupados com a carne ou não. Eu acho que são aqueles que ainda são perseverantes no mal, são pertinazes, são teimosos e ainda sentem prazer no mal. Ou seja, eu vejo que nós, que ainda comemos carnes, mas já temos um pouquinho de bondade no nosso coração, eu acho que a gente está saindo da UTI. Ou seja, não somos... Porque, veja, igual nós que estamos participando desse grupo aqui de estudo, quem aqui que é pertinaz do mal? Somos todos cabeça dura, não tem dúvida. Em relação à política, em relação a algumas posturas, ou seja, somos ainda muito cabeça duras. Mas todos nós já temos aquela sensação assim, de querer o bem. Ou seja, ninguém aqui sente prazer em fazer o mal. Porque eu acho que uma pessoa que é pertinaz no crime, ele mata e sente prazer em matar, ou seja, ele rouba e sente prazer em roubar, e ele prejudica uma creche, ele prejudica um hospital com prazer, ou seja, são pessoas que realmente não têm o menor escrúpulo em fazer o mal e se alimentam disso, ou seja, fazem questão de tornar isso, às vezes, público e notório, e se mostram realmente dessa forma, ou seja, eu vejo que esses espíritos é que estão tendo uma última chance, ou seja, são pertinazes. Falou, opa, vou te dar uma última oportunidade. Se você, de repente, mostrar um pouquinho de boa vontade, já começar a sentir um pouco de interesse pelo bem, ou pelo menos deixar de sentir tanto prazer no mal, ou seja, você ainda continua com a gente e vai ter outras oportunidades. Agora, esses que são perseverantes, que eu acho, não acho, pelo que o Kardec diz e pelo que o Emmanuel está dizendo, que são esses milhões que deverão ser já excluídos já do nosso planeta. Ou seja, então, nas próximas encarnações, aqueles que são os mansos que herdarão a Terra já vão encarnar num ambiente ainda com pessoas que ainda sentem prazer no mal, mas não são pertinazes, não são pessoas que
Nós não vamos mudar de uma hora para outra. A gente ainda gosta muito de fazer o mal, ainda gosta de fazer fofoca, gosta somos muito egoístas, muito orgulhosos, muito melindrosos, mas a gente já tem um pouquinho pelo menos de boa vontade, em querer fazer o bem. Então, eu acho que isso é que faz a diferença nesse momento que já começou e que vai terminar daqui a alguns milhares de anos, porque a transição é um período muito longo, ou seja, é como se nós estivéssemos saindo da UTI. Ou seja, quando você sai da UTI, você está todo bichado, todo ferrado ainda, mas já tem um tratamento um pouquinho menos agressivo, assim, menos intensivo. E eu vejo dessa forma. Uhum. Daniela, Não, e a tá parte certo. do A Ezequiel? forma que a gente enxerga. Daniel, bom dia. Bom dia. Oi, Aquela, bom dia. lê novamente aquela parte lá do Ezequiel, fazendo favor. Zacarias. Zacarias. Né? Zacarias. Zacarias. Desculpa. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas. Esperarão, mas a terceira parte restará nela. Então, a que conclusão que eu cheguei, se Viu? matematicamente? 70%, vamos só arredondar números, nem 30%, Gostei do matemática. nem 30% restará nela. Né? Então, o número, 70%, vamos pôr 70%, vamos arredondar números aí. Então, 30% restará nela, 70% não. É um número muito grande, que não vai ficar. Será que nós temos 70% de pertinazes no mal? Acontece que você está esquecendo das emigrações e imigrações. Ah, sim. Uhum. A Terra não vai ficar vazia, não. Não, É eu um sei que não, processo mas de assim, substituição. vai ter um rodízio nisso aí, vai ter uma... né? Você tem aí imigrações de planos que podem estar vindo para cá, né? Pessoas, espíritos para cá, para somar a esse momento que a Terra vive, né? Isso aí é natural. Em toda sala de aula, né? Ter os novos alunos, isso é normal, natural. Porque a casa do Pai é uma só, né? É o universo. Então, você tem seus irmãos, não é só esses da Terra. Você tem outros de outros orbes que estão também com o mesmo problema, como aconteceu a Terra receber um grupo que Jesus recebeu com muito carinho, com muita atenção, e era uma sala de aula apropriada para eles, nas condições vibratórias que eles estavam. Então, é questão de vibração. Pode acontecer, sim, uma grande parte da população vir a se recuperar, acompanhar, mas a gente está vendo um quadro assim de solidificação nos mesmos princípios. A gente realmente não tem muita mudança de comportamento. Ainda existe, por parte da humanidade, o feitio do mal. Isso está muito generalizado. É isso que nós estamos falando. Nós não podemos sentar e achar confortável que está mudando, que realmente as coisas estão acontecendo. O próprio movimento espírita muda muito pouco, está mudando muito pouco. Vocês podem notar que ainda nós não chegamos na mídia em geral, ou seja, na vida das pessoas. Esse é um conhecimento que está num grupo pequeno, inclusive grupo pequeno e muito pequeno ainda. Nós temos, eu não sei se vai passar de 2%
de espíritas no Brasil, mas aqui é o maior número do planeta, 2%. No planeta, não tem outro número maior que do Brasil. Então, a gente vê que esse conhecimento que nós estamos conversando aqui está com pouca gente ainda, pouca informação no planeta. Então, ainda há um terreno muito vazio, né? Os interesses são na frente, pode ver que no mundo político, no mundo da organização política, é tudo no interesse mesmo. E pensa muito no momento, muito na vida própria. E a gente ainda não tem esse exercício que nós conversamos muito aqui. Infelizmente, é uma notícia que a gente tem. Mas a gente torce, né, para isso acontecer, que as pessoas não estejam voltadas para o desejo da vingança, o desejo do mal. A gente torce para isso, mas o quadro não apresenta muito isso, não. Muito obrigada. Eu não tirei estou minhas muito preocupado. conclusões aí. Então, para a gente fazer parte desse, se quiser fazer parte desse, que vão permanecer, nós vamos ter que olhar, né, fazer o que Jesus ensinou. Isso aí, então, igual você fala sempre, a mudança no planeta, primeiro ela vem da mudança de cada um, ela é individual. Então, quando cada um, muda, aí vai aparecer a mudança no coletivo, né? Não é isso? Exato. O coletivo vai ser um espelho das Vai ser a individualidades, né? resultante do individual. O coletivo é o espelho das individualidades. Agora, a gente projeta cada ser numa sociedade, cada célula se projetando num todo. E a gente vê, assim, um grande número, sim, né, que deseja mudança, melhora. A gente vê um número bom, mas é uma minoria, gente. Não é uma maioria, não. É uma minoria. Na parte seguinte aí, ó, você vê, logo de início, espíritos exilados da Terra. Logo no primeiro parágrafo, está lá. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. O que é turba? É um monte de gente reunido num só lugar. A maioria. Turba é a maioria. Maioria da gente, de pessoas, de gente. Então, a multidão é uma grande multidão, é uma maioria. Entende? Então, a gente vê que tem informações contidas nos textos, informações que nós temos que retirar, assim, no espírito da letra, né? Você entender isso. Eu acho que o Amaro está certo, ele tem que estar realmente procurando isso, trazer isso, porque, às vezes, o nosso otimismo também com o planeta, ele é favorável, ele é bom, porque a gente também tem que procurar enxergar nas pessoas aquilo que é bom, né? Aquilo que está embutido ali. Mas, assim, se você for pensar seriamente, examinar cada criatura, há muito desejo egoístico e orgulho. Então, está muito aceso ainda. Gente, não está fácil ainda. É um momento muito difícil. Então, Daniel, mas isso aí não é, segundo Kardec, segundo Emmanuel, não é motivo de descarte. Não estou falando, ninguém vai ser descartado, nenhum espírito Não, vai quando ser eu falo descartado. descartado, é só mudar. degradado. Não, Não, mas mudar de sala é uma coisa muito mas natural. essa mudança de sala, Não é Daniel, ruim, muito não. radical.
Não, mas ela é boa. Esse negócio Boa. de mudança de sala, para o progresso da pessoa, é interessante Não, mas ela é você boa para fazer. quem... Você acha que não seria interessante para mim mesmo eu ir, se eu não estou enquadrando, eu ir para uma escola que vai me favorecer, me ajudar? É claro que é para mim, então tem que me levar mesmo. Então, eu tenho que ir. Aqui não é o lugar único para o meu progresso. É isso que a gente tem que ver. Às vezes a gente acha que isso aqui é um expurgo que vai acabar com... Não, é muito pelo contrário, é uma solução para o bem. Então, hein, Daniel, mas é uma solução onde você vai deixar... Imagina o seguinte, você vai ser degradado. Por mais que você consiga depois trabalhar lá, você seja lá um ótimo faraó, um ótimo imperador e tudo, você consiga contribuir muito com o desenvolvimento do planeta para onde você vai, então, e você vai conseguir com isso, se tiver muita boa vontade, melhorar internamente. Porque não adianta você ser um ótimo imperador e trabalhando como um imperador orgulhoso, egoísta e tudo. Então, o que vai acontecer? Você vai para lá e os seus amores vão ficar aqui. Ou seja, todas aquelas pessoas, a Inês com certeza vai ficar aqui, seus filhos vão ficar aqui, o Fausto vai ficar aqui, André vai ficar aqui. Então, imagina você degradado, sozinho, longe dos seus amores, só dessa encarnação. Então imagina, com essa sensação, você vai para um local onde você, com certeza, não conhece ninguém, são todos primitivos, ou seja, você vai ter que recomeçar a sua vida. Então, imagina, você já é um cara rebelde, pertinaz do mal, gosta de fazer o mal, chega num local desse aí e encontra lá só uns cabeças de baixo. Opa, agora que eu vou querer ferrar com essa turma aqui mesmo. Agora eu conheço muito mais do que eles, então... Aí, o que vai acontecer? A chance de você, nessa nova escola, aprender rapidamente é muito pequena, ou seja, você vai ter que apanhar muito lá para aprender, para voltar para cá. Então, é por isso que eu pelo menos dessa forma, que não é interessante para o nosso governador, para Cristo, o Daniel já é um cara legal, ele já não é tão mal, ou seja, ele não é tão orgulhoso, tão egoísta, ou seja, ele não sente prazer em prejudicar os outros. Vamos deixar ele aqui, vamos dar mais uma oportunidade para ele trabalhar aqui. Quem sabe, ele estando longe daqueles que são pertinazes no mal, que gostam realmente de fazer o mal, quem sabe ele muda de ideia. Então, porque eu vejo, Daniel, porque você imagina se eu fosse eu já fui professor. Imagina, eu tenho 100 alunos, eu reprovo 70% desses alunos. Rapaz, é uma sensação. Imagina que eu, como professor, vou me sentir muito incompetente. Mas eu sou muito fraquinho com 100 pessoas querendo aprender e eu consigo ensinar só para 30. Então, imagina você sendo um Cristo planetário. Puxa vida, eu dei a vida por esses caras, ensinei, insisti, e só 30% conseguiu aproveitar um pouquinho daquilo que eu ensinei. Ou seja, se fosse no lugar do Cristo, puxa vida, eu sou realmente muito fraquinho. Então, porque Deus é muito mais misericordioso do que justo. Porque se ele fosse justo, a gente não estava aqui. Se ele não fosse misericordioso, se ele fosse só justo, a gente não estava aqui onde nós estamos. Então, como eu vejo que ele é muito mais misericordioso do que justo, é que a gente está tendo muitas oportunidades que a gente não faz por merecer. Então, é nesse sentido que eu vejo que eu continuo insistindo nesse alguns de milhões de espíritos aqui que, sem dúvida, serão degradados. Mas eu prefiro acreditar nesse número que são alguns milhões, ou seja, não chega a 1 bilhão. Então, se fosse bilhões, ele teria dito bilhões. Então, eu vejo dessa forma e como sou teimoso quanto ao Daniel, então... Não, eu não vou forçar a barra de ninguém, não.
eu te entendo. Sei que você está olhando ao lado do bem Eu mesmo. sou mais otimista, viu, Daniel? Você está olhando ao lado do bem, eu acho que está certo, né? Agora, a escola que você vai, você pode, esse degradado, você é professor, por exemplo, você vai lá dar aula para eles também. Então, você tem uma turma endurecida que você reprovou, você vai lá e dá aula para eles também. Então, mas esse lugar novo são cheios de perspectivas. Então, como uma pessoa isolada, né, a Inês ia sentir muito bem, né? Se eu largasse o pé dela e fosse para lá, não, ainda pelo menos Então, aí que a gente ia não sentir a última vai bolacha dar do um pacote. sossego. É o Aí que eu iria aconteceu, para lá. e Daniel, é o que aconteceu com os hebreus. Por quê? São profundamente conhecedores do mundo espiritual e, no entanto, tornou-se uma casta muito fechada, ou seja, eles eram já inteligentes lá em Capela, vieram para cá, continuaram trabalhando em prol do seu grupinho só, ou seja, eles não expandiram. Então, é o grande risco que a gente corre de ir para um outro planeta primitivo e continuar trabalhando no nosso grupinho só. Opa, eu vou cuidar só dos meus, o que sobrar, sobra para os meus também. Ou seja, esse é que é o grande risco que a gente corre. Egoísta e orgulhoso, né? O povo hebreu. A chance da gente continuar do mesmo jeito lá, porque eu vou ser a última bala do pacote mesmo, então deixa eu ver como esse orgulhoso que iria para lá com essas condições, ficar aqui, não seria, então, dessa mesma forma. Ele não estaria sendo orgulhoso porque estaria continuando aqui. Não, ele é orgulhoso onde ele for, isso não adianta. Veja bem. Ele vai ser o que ele é aqui ou lá. Então, só que lá ele vai... Mas veja bem, eu sou orgulhoso, sou egoísta. Mas eu estando no meio de pessoas que já são menos orgulhosas e menos egoístas do que eu vejo o seguinte, ó, eu sou orgulhoso, sou melindroso, sou egoísta. Mas aí o que acontece? Já não sinto prazer no mal. Não sou um cara que faz o mal e persevera no mal. Ou seja, eu mato, eu roubo e quero continuar matando, sinto prazer em continuar matando. Ou seja, eu não sou desse jeito. Quando eu vejo alguém que realmente mata, que sente prazer em matar, qualquer um de nós aqui falou, puxa vida, mas esse cara realmente está fora da caixinha. Por quê? Porque hoje a gente já não sente prazer em ver esse tipo de coisa. Ou seja, fazer, então, muito menos. Então, é por isso que eu acho que tanto o Emmanuel quanto o Allan Kardec usou bem esse termo, pertinaz e perseverante, ou seja, aqueles que perseverarem, que sentir realmente prazer no mal, esses realmente não têm chance. Mas igual o Amaro, que é orgulhoso, é chato, é isso, é aquilo, mas ele já tem um pouquinho de bondade, de humildade no seu coração, de benevolência, de indulgência. Vamos deixar ele aqui, que a gente bota ele junto com os caras melhores do que ele. Opa, ele vai escapar. Então, eu vejo dessa forma, principalmente porque eu vejo Deus um cabra porreta. E ele é muito mais... ele é muito mais benevolente, muito mais misericordioso do que justo. Eu vejo dessa forma. Não, eu acabo de decidir uma coisa, que você vai ficar. Que você fica. Daniel, uma pena eu acabo de decidir isso aqui, não, você vai ficar mesmo. É uma pena, Daniel, que a sua decisão não afeta em nada. Nessa hora eu queria que você mandasse alguma coisa. É capaz que eu vou, você fica. É capaz que eu vou, você fica. Um cara que decidiu vai embora e o que tinha que ir não foi. Como é que é? Então, gente, ó, tudo é muito bom estar discutindo, porque isso aí fomenta, né? O que eu estou querendo fazer aqui é exatamente fomentar isso, né? Para não passar em branco essa análise, essa
essa conversa, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que todo mundo pode falar aí que acha, eu acho que não é assim, eu acho que é diferente. Pode falar, eu acho que é o momento da gente falar. Nós estamos aqui num grupo para ouvir uns aos outros, né? E a minha opinião é um pouquinho diferente da do Amaro, mas não tem problema, dá o resultado da mesma forma. A gente sabe que escola ela pode ser constituída com os aparatos ali da espiritualidade, né? Que fomenta determinadas construções de trabalhos, de socialização, né? Se ele é assim aqui, ele vai ser lá assim também, só que com outra modalidade, outras condições. A saudade bate, aí o sentido da perda pode sofrer nele, dá uma mudança de conquista, de querer mudar. Então, existem muitos fatos a considerar aí. Acho importante as colocações que ele fez. E a gente quer ouvir mais gente aqui. Ó. Mesmo que a gente fique só nisso aqui hoje, eu acho importante não deixar passar isso aqui em branco. Né? Domingo que vem o Amaro vai trazer senha. A senha? Eu PRI, eu quero falar mais ainda. Se vocês não falarem, eu quero. Pode falar, mano. Amaro, pode falar. Você é todo ouvido, cara. Vamos deixá-los falar primeiro, Daniel, eu prefiro. Mas eu quero falar mais. Vamos aí, pessoal. Ótimo. Pode falar aí, pessoal. O que vocês acham dessas colocações que estão sendo colocadas? São importantes? O que eu tenho... Oh, desculpa, já falei, pode falar. Pode. Não, pode falar, Leila. Depois eu falo. Pode falar, Carol, depois eu falo. Nossa. Você já pode ficar, vocês já podem estar educadas. A mais bonita primeiro, pode ir. As mais bonitas primeiro. Está muito educada. Pode falar, Leila. Educada pode ficar na terra, ó. Está todas duas educadas. Gentileza. Eu estou pelejando com a criatura, né? Com a menina. E pelejando para prestar atenção no estudo, e socorre o menino e presta atenção. Aí eu tô aqui pensando, né? Mais ou menos, o processo que a gente está vivendo é mais ou menos igual fazendo pamonha. Que eu lembro muito da minha bisavó fazendo pamonha, né? Primeiro a gente passa pelo processo de ralar o milho, né? Aí depois passa o milho na peneira, depois coa com o pano, né? Tem todo o processo específico. E aí é o que a gente está vivendo, né? A gente está passando ainda pela peneira mais grossa, né? E depois a gente vai passar pela peneira mais fina, mais estreita, que é o coar o milho no tecido, né? Aí é que a gente vai ver quem vai ficar mesmo, né? E quem vai. É o processo de lapidação, o filtro, né? Mas eu acho que a preocupação no momento é que esse pano já deveria nós já deveríamos estar nesse ponto e ainda não estamos ainda. Assim, não é o que eu estou pensando, é o que eu estou sentindo de tudo que está sendo falado, de todos os estudos, né? Às vezes, até essa colocação aí que o Daniel fez, tá certo. Zacarias, nem Ezequiel não. Né? Então, o próprio Emmanuel, do jeito que o Amaro colocou, aqueles livros dele lá, na Joana de Ângeles, sabe? Está colocando tudo como uma urgência, que nós estamos atrasados teríamos que estar já prontos para ir para outra classe, para outra sala. Bezerra fala a respeito da evolução que é urgente, mas não é apressado. Então a espiritualidade sabe, né? Tem consciência do que você está falando, porque isso é muito claro para nós, é óbvio, mas não tem pressa. É tudo no tempo de Deus, que não é o nosso tempo cronografado, né? Cronometrado. Mas o que você está falando, né?
Aí, É, assim, eu concordo com a Leila e discordo um pouco do Perim. mas você Porque pode. tem essa questão da gente realmente estar atrasada. A gente podia estar vendo e fazendo coisas assim que a gente ainda não está participando, né? A gente não está desenvolvendo efetivamente. E essa questão de, é tudo no tempo de Deus, eu acho que isso é um pouco justificativa para o nosso comodismo, né? Que a gente está parado, está estagnado, ao invés da gente estar aplicando o que a gente já aprendeu, a gente está parado, estagnado. Amor, é estrela. A gente está parado, estagnado e falando, é tudo no tempo de Deus. E cadê, né, a nossa parte? Uma coisa que eu queria que vocês também pensassem, que eu acho que é importante, quando nós encarnamos na Terra, nós temos divisões, continentes, países, cidades, regiões, bairros. São escolas distintas, são escolas diferenciadas. No mesmo plano da Terra, nós já temos divisões. Isso é importante porque coloca cada um no seu lugar, ou seja, para se desenvolver com os métodos que são essenciais para cada um. A própria encarnação, quando você encarna exatamente no meio onde você errou, no meio onde você estava cometendo atrocidades. Daniel, ou erros familiares. então, deixa eu aproveitar o seu gancho aí, que você está falando que você encarna no meio, ou seja, é justamente aí que o bicho pega. Por quê? Quando eu estou aqui na Terra, se eu estou no mundo espiritual e quero encarnar, o que eu preciso fazer? Só o meu instrutor, o meu mentor, falou, opa, se pintou uma oportunidade lá para o ex-Amaro, vamos mandar ele. Ou seja, basta um estalar de dedos. Por quê? Porque os meus amores estão perto de mim. Quando eu sou degradado, os meus amores vão ficar aqui e eu estarei longe. Então, só dar um exemplo do que acontece com a Alcione. Os amores dela ficaram aqui na Terra. Ela foi para Sirius, não sei qual planeta. Só para ela reencarnar aqui na Terra, só de adaptação foram 10 anos nosso. Então, você vê um preço que até materialmente fica complicado quando os seus amores estão longe. Ou seja, tudo fica mais difícil. Ou seja, eu dependo de um outro Cristo permitir que eu volte aqui na Terra. Eu dependo de ser liberado, ficar 10 anos só me adaptando para reencarnar aqui. Então, por isso que Deus não vai jogar fora esse ambiente já construído, ou seja, o nosso relacionamento, os nossos amores, isso é fundamental. Você pode ver, quando tem alguém em dificuldade lá nas trevas, quem que a espiritualidade busca? Normalmente as mães. Falou, mãe, vai lá bater um papinho com o seu filho. Ela que consegue. Não adianta mandar um Cristo lá. Manda é a mãe. Às vezes a Maria, nossa Mãe Santíssima, que realmente tem condição de tocar o coração daquele amor que está para trás. Então, é por isso que eu vejo que é fundamental você não separar aqueles que já se amam e que não são pertinentes no mal, ou seja, aqueles que são ali, um bando de arruaceiros, mas já sentem o prazer em fazer o bem, já sentem gosto em fazer o bem. Ou seja, se você separar, aí você está condenando o cara a descer do muro para o outro lado. É por isso que eu acho que os amores são muito importantes. Mas quem falou que a sua família não vai toda, né? Seus amores não vão também. Não, mas aí que está. Então, a chance de todo... Porque Deus é muito mais misericórdia do que justiça.
Porque se a família for toda, pô, então está perdendo tempo, ou seja, a família toda tá Não, descunhambada. só está mudando de lugar, Não, Amaro. mas Só está mudando sempre de tem lugar. uma mãe, sempre tem alguém que realmente puxa essa turma para frente. Na sua família, Ó, por exemplo, você não tem lá a sua mãe, não tem o Fausto, ou seja, que foram pessoas que realmente são ícones do movimento espírita aqui em Uberlândia. Então, sempre tem você, eles. Tem os não, cabeça você dura, não, mas você não fica sem um anjo da guarda, não. Fica tranquilo. O anjo da guarda ele pode ficar desencarnado, pode morar até no outro planeta, não tem problema não. Ele está preocupado com você, ele está te ajudando, ele está te enviando emissários, enviando auxiliares. Pode ficar tranquilo que você não está sozinho, não. Se você for para esse lugar, você não vai estar sozinho. mas A gente vai Daniel, ter uma grande família, a família universal nossa, que é o foco, esse Daniel, negócio mas familiar. vamos imaginar o seguinte: você desencarna e vai para outro planeta. Você acredita que o seu pai vai para lá também? Não vai. Ele vai ficar aqui. Para ele te buscar lá, você imagina o trabalho que dá. Então, é Não, nesse mas, sentido que eu vejo que ó, Deus não vai perder uma oportunidade. se você for comigo, eu fico muito satisfeito. Mas a mesma coisa Não, ser meu nós vamos pai. continuar. Nós vamos continuar danielando lá, e aí não dá certo. Não, não tem problema, não. Nós somos irmãos do mesmo jeito. Então, essa questão de piegas familiares e tal, isso é questão nossa de momento. Nós estamos buscando a interatividade com todas as almas. Então, nós estamos nos aproximando de todas as almas. Então, se há duas pessoas juntas, são irmãos da mesma forma. Entende? Então, não vejo isso um problema. Quando você vai para um planeta mais assim em evolução, mais atrás, é que você pode doar muito lá. Você pode ser muito útil, guardar dentro de si, porque isso vai permanecer, uma esperança de reencontro, de buscar novamente a facilidade que você tinha, agora você não tem. Quando é tirado de você, você realmente, opa, agora eu tenho que agir. É igual a história da vaquinha que morreu, né? Perderam a vaquinha que dava leite, agora todo mundo tem que correr para fazer alguma coisa. Então, a gente está sossegado. Digamos que nós estamos num ambiente que está muito favorável e nós não estamos dando valor. E que a gente vá para um outro local e que realmente eu tenha que fazer o TBC, né? Levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Então, de repente, é uma oportunidade. A gente não sabe, Amaro, dos desígnios de Deus, os planos divinos, da espiritualidade, como eles estão querendo nos utilizar em determinados momentos, nos transferindo para um lugar de trabalho. Um novo trabalho, um novo emprego, uma nova Daniel, escola. de uma coisa eu tenho certeza. Você pode até ir como missionário, mas Deus não quer que você vá como degradado. Isso eu não tenho dúvida. Mas quando você fala aí do trabalho que a gente está fazendo de amar, o que Cristo, que é um cabra que conhece muito mais do que eu, do que você, o que ele cabra. nos recomendou? Amar ao Está próximo cortando para mim. como a si mesmo. Ele não me mandou amar quem está longe de mim, porque ele sabe que eu não dou conta de amar nem quem está próximo. Então, por enquanto, o que nós temos que amar são aqueles que estão próximos de nós. Você está amarelando. Não, Amarelando. é, Próximo no sentido de semelhante. não, mas você acha que Cristo quer que eu vá amar os caras que estão longe de mim? Sabe que eu não dou conta de amar nem quem está perto. Faz sentido. Faz sentido. Por isso é que se eu for para longe, se eu não estou dando conta de amar quem está perto de mim, como é que eu vou amar quem está longe? Não, mas é o que eu falei, você não vai sozinho, Amaro. Pode ficar Então, Daniel, tranquilo. mas é um recurso Vai uma maioria, a gente está falando uma maioria aqui, ó. Vai uma turba. Vai uma turba. Então Nós você vamos pode ficar todos tranquilo que não juntos. vai estar sozinho. Não vai estar sozinho, não. Então, não tem que ter medo, não. A gente tem que achar que está tudo certo,
A reencarnação para aqueles que devem continuar aqui é muito natural, é porque realmente você está mudando, é porque você tem já pontos favoráveis para ficar. Porque a Terra está realmente num ponto de se chegar à culminância, a uma certa culminância. Isso demora aí 700 anos, depois da regeneração, depois do planeta regenerado, é a culminância do planeta. Então, quando isso chegar, realmente esses problemas eles não estarão mais presentes na Terra. Nós vamos ter aí 700 anos, 800 anos na regeneração, realmente dessas separações. Ainda não vai sendo assim, todos expurgados. Se você for ver essa oficina de 2/3, seria nesses próximos milênios, próximos centenas de séculos, né? Que fará essa separação. Então, não é assim, na encarnação que vem a gente já está... Não, é a nossa resistência, passa 100 anos, não mudou, sabe? Prevalece ainda os mesmos desejos, então não pode continuar, não tem jeito de continuar. Então, pode ficar tranquilo que vai demorar mais um pouquinho, mas a previsão é que a resistência ainda é grande das pessoas. A resistência é grande. Só falta, Mara, a oportunidade. O erro, às vezes, não acontece por falta de oportunidade. Então, quando tiver a oportunidade para determinado indivíduo, ele vai realmente provar se é capaz ou não. Será que eu fui justo? Será que eu fui injusto? Será que nesse momento eu deveria ter comportado diferente? Sabe? Porque a nossa tendência é ter um planeta mais iluminado, mais com condições do bem. A gente ainda vai ter contato agora nos próximos séculos aí, ou próximo tempo, não nos próximos séculos, nesse século mesmo, contatos com dos outros orbes. A gente está chegando num desenvolvimento da astronomia em chegar a ter contatos mais imediatos com esses habitantes de planetas vizinhos, né, que podem estar já provocando, a gente está tendo muitos sinais já há muitos anos aí de presenças, né, e que realmente eles vêm por várias formas, não é somente por naves espaciais, eles vêm também por outras dimensões que nós não podemos, às vezes, imaginar, que eles chegam até nós. Eles já estão aí, só que não podem ainda se declarar, muitas vezes, dadas as nossas condições espirituais, interesses próprios. Você acha que se o homem chegar em Marte, o que ele vai querer fazer? Primeiro, isso aqui é meu. Separar a região, não, essa terra aqui é dos Estados Unidos, essa aqui é da China, vai pôr as bandeirinhas, demarcar solo, porque nós temos isso ainda, essa vontade. Lotear, vender na terra, já vendeu até terreno no plano espiritual. Então, a gente ainda está assim, infelizmente, não é notícia boa ainda, né? Daniel, mas vamos torcer. Daniel, mas independente de onde venha esse espírito, o ensino que ele vai nos trazer, o ensino moral, é o mesmo que a gente já conhece aqui. Por quê? Porque a mensagem que o Cristo nos trouxe é a mesma do universo todo. Então, não importa de onde o cara seja, se eu já conheço a mensagem, a verdadeira mensagem que Cristo nos trouxe há 2000 anos, e eu quero criar uma oportunidade, só depende de mim, não preciso de gente de fora. Essa mensagem ela já veio, Amara, ela já está escrita, inclusive, na codificação espírita. Não, e ela está aqui no Espiritismo, ela está aqui bem clara, só que não chegou nas pessoas. Ainda esse exercício tem resistência dentro do próprio meio espírita, entende? Existe isso. Por que isso ainda não proliferou? Por que isso ainda não mudou o planeta? Por que ainda a gente continua da mesma forma, mesmo com toda essa ajuda? Agora, esses que agregarão para nosso progresso vai ser
exatamente para vivenciar isso. Nós temos que ter um outro capítulo novo, que é a vivenciação dos ensinamentos. É o que não está acontecendo, é o que não vem acontecendo. Então, isso precisa mudar, né? A gente está muito dividido ainda. Fala, politicamente você vê tudo dividido, muito dividido. Então, a gente realmente está num navio onde tem ainda conflitos e tem só aquele espaço ali. Não, precisa, então, fazer uma mudança desse navio aqui, melhorar um pouco esse navio para ter ordem. Então, vem um outro navio aí, vai uma turma com ele, leva exatamente para melhorar as condições que estamos atravessando um grande oceano. Então, é mais ou menos isso. Mas a gente quer que todo mundo fique. Eu queria que ninguém saísse, que todo mundo ficasse aqui. Esse é o nosso desejo. E eu acredito que é o desejo de Jesus também, porque senão ele não estaria dando tempo para as pessoas modificarem e continuar aqui, senão já teria feito a migração. Não, isso aqui não tem jeito, já separa. Claro que tem uma possibilidade de resgate dessas pessoas, existe, mas a gente está vendo que tem resistência. Ainda é do mal, ainda existe a resistência. Já pediu moratória, infelizmente. Moratória, né? Eu acho que já está passando essa moratória. A moratória, eu acho que já está. Uhum. A moratória está vencendo aí. Tá. Cristo pediu, Cristo solicitou, e a gente está chegando exatamente num ponto onde realmente tem que decidir. Infelizmente, não dá para você continuar. Dá para esses não dá para você continuar aqui, né? Então, aqui. Não dá para ficar aqui. As nossas oportunidades já se esgotaram. Não significa que nós vamos para o inferno, não. A gente tem que ter essa noção. Nós vamos continuar na mesma sala de aula e o outro vai para o próximo ano, para a próxima série. Estou na terceira série, o outro vai para a quarta série e eu vou continuar na terceira série, mas aí vai mudar o ambiente, né? Não vai ser aqui mais, porque aqui é a sala da quarta série. Exato. E se a gente considerar, né, que esse tempo vai ser favorável para todos nós, né? Vai ser bom para quem vai e para quem fica. Esse quem fica não significa que também vai passar daqui a um tempo. Ele pode até sofrer uma recaída, né? A gente sabe disso, que o indivíduo, que mesmo que ele fique, ele pode... Por isso que o exemplo da Carol foi bom, a peneirada no pano mais fino, pode acontecer que você também não fique, né? Você esteja em condições de ficar, mas em suma, de tudo isso que nós estamos falando, a importância daquilo sobre o tempo que nós sempre colocamos. Não tem problema, porque se eu gastar mais 1 milênio no outro lugar para melhorar, não importa. O tempo, para nós, é uma oportunidade que eu tenho para crescimento e para voltar onde eu podia estar já. Então, isso não nos separa. Ninguém que vá para um outro local, um espaço qualquer, esteja se distanciando de um grupo que está aqui. Não, eles estão indo para se recuperar, para estar em sintonia com os daqui. É um método que nós temos para fazer resgate dessas almas e voltar elas às consciências que deveriam já estar aqui. Então, não existe distância de tempo, né? Vai ficar agora distante na história, que vai ficar mais atrasado. Não. Ele pode se recuperar lá e voltar a se integrar ao grupo, como aconteceu com os capelinos. O que aconteceu? A grande maioria dos que vieram para cá retornaram para lá, tiveram condição de retornar. Isso pode acontecer. Então, nós estamos vivenciando isso. A escola, qual que é que eu tenho que estar frequentando agora? É essa aqui. Eu vou, então, dedicar nessa para eu ter direito
e condições de chegar a um grupo que está vibrando diferente. A questão é campos vibratórios. Eu estou vibrando negativamente ainda, então eu tenho que me recuperar para chegar ao positivo que as outras estão. Porque eu não posso viver no mesmo ambiente onde tem-se uma culminância, vibrando negativamente. Então, eu vou atrapalhar o campo vibratório. Então, a divisão ela é interessante, sim. Quando você sai da sua casa para ter sua família, né, constituir, casou, matrimônio, sai da sua mãe e do seu pai, exatamente para constituir um novo lar, exatamente com novas almas que vêm, para que você forme uma nova família e depois separa de novo. Então, isso faz parte da nossa vida, a divisão, a separação, para o crescimento, porque nós não somos propriedade de ninguém, nós não somos de ninguém, nós somos espíritos para todo, para um todo. Então, isso agora é só escola, a gente passa por experiências, né? Então, tudo que nós vamos passar daqui para frente faz parte de um script evolutivo, vamos dizer assim, né? Daniel, o tempo já estourou, mas você está parecendo aqueles caras que tá areia no olho do outro e refresco. Imagina, quando eu caso, eu estou tomando a iniciativa de sair de casa. Agora, quando eu sou obrigado a sair de casa, a gente já não gosta. Imagina se ser obrigado a sair do planeta. Porque aí você não vai sair nem porque você quer, porque você é obrigado a sair. Então, é muito diferente. Não, mas quando eu saio de casa para casar, de certa forma, eu estou sendo obrigado. Ó, toma tipo, rapaz, constitui sua família. Gente, ó, muito obrigado. Bom fim de semana para todos. Mas valeu, Amário. Valeu. Obrigado. A gente já vai voltar a esse assunto há muito tempo. Bom domingo a todos. Ai, com certeza. Deus também. Fiquem com Deus, todo mundo. Abraço a todos no coração. Falou. Amaro, chupa uma pastilha, Amaro.